E é sobre isso que nós vamos falar exatamente agora aqui no estúdio CBN. Nós estamos em contato com a advogada do Programa de Saúde do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, Marina Paulelli. Doutora Marina, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Olá, Marco, boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade. E como disse o Guilherme no final da reportagem agora, né, esses 5,6 são, entre aspas, um aumento básico, né? Tem laboratório aí ou farmácias, né? Porque a gente não sabe o preço que chega para venda e depois que vai seguir para o consumidor final, mas que coloca bem acima desses 5,6, né? Na verdade, esse reajuste ele não impede que os preços dos medicamentos variem muito entre uma farmácia e outra, ou até que exista uma variação muito grande nas compras públicas. E é isso que o IDEC avalia numa pesquisa que foi atualizada recentemente. De acordo com o levantamento que o IDEC fez, foi possível conferir que existe uma diferença muito grande entre o teto dos medicamentos, ou seja, esse reajuste, esse preço máximo que é autorizado pelo governo e o preço que é efetivamente praticado, tanto pelas farmácias quanto pelas compras que são feitas pelo governo para atingir as políticas públicas. Então, só eu vou dar um exemplo aqui. De acordo com a pesquisa do IDEC, o preço dos medicamentos pode variar até 936% nas compras públicas e 385% nas compras que são feitas pelos consumidores nas farmácias, conforme o medicamento. Ou seja, é um cenário de bastante insegurança. E isso não é regulamentado, doutora Marina. A farmácia pode colocar o preço que ela quiser no medicamento? Exatamente. Não tem, apesar de já existir uma lei que regulamenta como esse reajuste tem que ser feito, e que determina que tem que haver esse reajuste anual, não tem uma forma de proteger o consumidor e até o governo dessas variações estão sem controle. E é justamente esse um dos pontos que o IDEC também avalia na pesquisa, que é necessário aprimorar e evoluir na regulação dos preços dos medicamentos. Atualmente já tem um projeto de lei, um PL, que busca fazer esse avanço, que é o PL 5591. E dentre alguns pontos que constam nesse PL, que o IDEC defende também, é que o cálculo de preços, em primeiro lugar, deve levar em realidade a situação brasileira, né? É necessário estipular uma comparação, preços de medicamentos de outros países que estejam na mesma realidade do Brasil. Também é necessário autorizar um reajuste para baixo, ou seja, menor, conforme a variação do momento, a inflação do momento, e também os preços têm que refletir os custos reais das empresas. Não pode ser permitido esse cenário que haja uma ampla variação do mesmo medicamento entre farmácias diferentes. E, por fim, algo que a gente também sempre defende, que é necessário haver maior participação social nas discussões relacionadas ao preço. Todos esses pontos também o IDEC mantém na sua página, numa campanha permanente que se chama Remédio a Preço Justo. Mas enquanto isso, doutora Marina, claro que tem a campanha, né, que o IDEC ele faz aí algumas indicações, algumas recomendações ao consumidor, mas ele tem alguma maneira de se defender dessa mudança tão grande dessa variação tão grande, quase 1000% em um medicamento, como você acabou de dizer. O que o consumidor deve fazer, né, e quando que ele está sendo lesado, se é que dá para falar assim? Eu entendo. Sim, tem algumas coisas que as pessoas consumidoras podem fazer sim, para tentar não sentir tanto no bolso, né, problemas relacionados a esse reajuste que foi feito agora, ou essas diferenças que podem acontecer. A gente sabe que situações que envolvem compras de medicamentos sempre são situações aflitivas, então, via de regra, então, em primeiro lugar, se o consumidor puder, ele tem que pesquisar preços de medicamento, preferencialmente em redes de farmácias que sejam diferentes, para verificar se existe uma diferença e se ele consegue comprar um medicamento mais barato em uma farmácia do que em outra. Para além dessa pesquisa, que o consumidor tem que
levar isso como uma praxe, um hábito pessoal seu, ele também pode conferir se existe a modalidade genérica do medicamento. Medicamentos genéricos costumam ser mais baratos. Além disso, algumas modalidades de medicamentos fazem parte do programa público, que é o Farmácia Popular. O Farmácia Popular também costuma praticar preços mais acessíveis ao consumidor. Então, para consumidores que têm diagnósticos de diabetes, hipertensão e asma, tem medicamentos incluídos no Farmácia Popular. Por fim, e essa também foi uma das constatações da pesquisa do IDEC, existem descontos que são concedidos pelas próprias farmácias e pelos laboratórios. Se o consumidor autorizar a participar desse programa de desconto, ele pode conseguir uma variação do preço e algo mais acessível também. Mas aqui fica o alerta. O consumidor tem que ser bem orientado sobre esse programa, tem que ser orientado sobre como vão ser utilizados os seus dados pessoais, ele tem que ter a garantia de que seus dados pessoais vão ser protegidos também, e tem que entender como o programa funciona e, sobretudo, tem que consentir com isso. O IDEC também tem orientações no site sobre esse assunto e também já no passado já questionou as próprias farmácias sobre esses procedimentos, ou que a gente costuma utilizar, a utilização do CPF nas farmácias, né? Via de regra, esses descontos são concedidos quando o consumidor fornece o seu CPF, mas é importante ficar muito atento com essa prática e ter a garantia de que seus dados pessoais estão sendo protegidos. Bom, então, dicas importantes do IDEC para a gente fechar rapidinho. Marina, como procurar o IDEC? O IDEC mantém um site, que é o www.idec.org.br, e essas informações, tanto da pesquisa, quanto alertas relacionados à utilização dos dados em farmácias, estão disponíveis. Além disso, o IDEC também tem redes sociais de fácil acesso. Marina Paulelli, advogada do Programa de Saúde do IDEC, falando sobre o preço dos medicamentos, que está salgadíssimo. Muito obrigado pela entrevista, Marina. Boa tarde para você. Boa tarde. Agora o intervalo é rapidinho, antes da gente chegar ao finzinho do Estúdio CBN. Estúdio CBN.